capítulo 23. Muito difícil de achar na Bíblia, Gênesis, né? Gênesis, o princípio, o começo. O nome já diz o começo, o princípio. Gênesis 23. Amém? Diz assim a palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo de número 23. A morte de Sara. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante do seu morto e falou aos filhos de Et, dizendo: estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto de diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus és no meio de nós. Enterra o teu morto na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrares o seu morto. Bom, e aí lá no versículo 16, e Abraão deu ouvidos a Efrom, e Abraão pesou a Efrom a prata que tinha, falava aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de pratas corrente entre mercadores. No versículo 20, no versículo 19, e depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Mamre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova que nele estava se confirmaram a Abraão em possessão de sepultura pelos filhos de Et. Amém? Pode sentar, irmãos, pode fechar a sua Bíblia. Irmãos, quando nós servimos a Deus, já até foi dito aqui essa noite, nós temos que entender o seguinte: nós temos que viver cada dia, nós temos que viver um dia por vez. Nós temos que saber que o Senhor não age como nós pensamos ou como nós queremos, né? O Senhor é diferente de mim e de você, porque o Senhor, Ele nos dá a oportunidade todos os dias de nós pedirmos perdão, de nós errarmos e nos consertarmos. E muitas vezes, irmãos, eu vejo irmãos, nós vemos irmãos que não chegam na bênção, que não alcançam a bênção, por um motivo que os irmãos podem pensar assim: não é possível, mas acontece com a maioria de nós que seguimos a Jesus, porque nós não sabemos perdoar. Muitas vezes nós não perdoamos, nós não liberamos perdão. Nós falamos que vamos liberar perdão, nós falamos que perdoamos, mas muitas vezes nós ficamos carregando aquela coisa conosco. Quando um irmão nos ofende, nós começamos a carregar a mágoa. Quando um irmão nos desaponta, nós esquecemos que o próprio Jesus foi desapontado, né? Quando ali foi traído, quando foi entregue. Mas tudo era um plano de Deus, mas nós não sabemos perdoar. E o próprio Jesus lá na cruz, ele disse assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mas nós não, nós damos uma, duas oportunidades e já avisamos que se na terceira fizer a mesma coisa, não tem perdão. Não é assim que nós somos? Nós somos mais ou menos isso. Mas por que, pastor, que você leu o texto aqui de Abraão e a morte de Sara? Irmãos, porque representa exatamente o que eu quero falar para os irmãos. Abraão, nós lemos aqui no texto que Abraão era tido lá naquela época como um Deus. Eles mesmos disseram, o texto diz: tu és um príncipe no nosso meio, tu és alguém importante no nosso meio. Mas diante da morte de Sara, o que fez Abraão? Abraão podia comprar qualquer lugar, porque Abraão era rico, ele tinha dinheiro, ele tinha posse, mas não, ele queria sepultar Sara de
Quiriate, até onde ele queria sepultar Sara, era mais ou menos, irmãos, 70 quilômetros. Hoje, 70 quilômetros de carro você faz em alguns minutos. Mas antigamente, Abraão, com mais de 100 anos, 70 quilômetros, ia demorar um bocado para ele enterrar Sara aonde ele queria. E o que acontece? Abraão, Sara morta, Abraão amarra aquele corpo ali no seu corpo e sai carregando a Sara como uma mochila, sai carregando aquele defunto, sai carregando aquele corpo, porque ele queria cumprir um desejo dele, ele podia enterrar Sara aonde ele quisesse, mas não, ele cismou que queria enterrar em determinado lugar que tinha dono, que os gigantes, tido como gigantes naquela época, que não eram os filisteus, que era um povo maior do que os filisteus ainda, que eram donos daquela terra onde Abraão queria enterrar a Sara. Mas até aí tudo bem, irmãos, não é exatamente isso que eu quero dizer para a igreja. O que eu quero dizer para a igreja é o seguinte, que Abraão ficou andando para lá e para cá com aquele defunto nas costas. E nós, quando não perdoamos, irmãos, acontece a mesma coisa. Nós ficamos andando com algo morto em nós. Nós ficamos conduzindo algo que era para estar morto, era para estar enterrado. Sara já era para estar enterrada fazia tempo, mas Abraão não. Abraão também não queria de graça. Ofereceram para ele: olha, enterra onde você quiser, pega a terra que você quiser, você é Cristo no nosso meio. Porque Abraão era muito respeitado ali naquela redondeza. Todo mundo sabia quem era Abraão, era um cara riquíssimo, tinha muita propriedade, tinha muita coisa, mas não, ele não quis. Não, eu quero pagar, eu quero comprar, e não é aqui, eu quero a 70 quilômetros daqui na terra tal. E conosco acontece a mesmíssima coisa, irmãos. Muitas vezes nós ficamos carregando algo que não pertence mais a nós. Sara não pertencia mais a Abraão, era só um corpo, aquilo já tinha morrido, aquilo começava a cheirar mal, aquilo começava a feder, e Abraão ali tentando negociar, tentando comprar, e muitas vezes nós ficamos assim, nós não liberamos perdão, nós não mudamos de opinião, e ficamos carregando aquele negócio fedido, e ficamos carregando aquilo conosco, irmãos. Aleluia. Ao invés de pegarmos, sepultarmos, enterrarmos, glória a Deus, aleluia. porque deixar os mortos aos seus mortos, disse o Senhor Jesus. Mas a gente muitas vezes fica carregando coisa podre, fica carregando coisa morta com a gente, e aí a gente não é abençoado, a gente se distancia da bênção, justamente porque a gente comete o mesmo erro que Abraão cometeu. Aposto que onde Abraão passava, o povo dizia: ei, Abraão, sepulta tua morta aí, Abraão. Ei, Abraão, nossa, já está fedendo, Abraão. Não, mas eu quero ali. E muitas vezes nós somos iguaizinhos a Abraão. É verdade, Senhor. Muitas vezes, aleluia, irmãos, nós somos iguaizinhos a Abraão, porque nós queremos fazer do nosso jeito. Mas não queremos fazer do jeito que Deus manda, nós não queremos fazer do jeito que Deus, nós queremos fazer do nosso jeito. E aí nós ficamos carregando defunto. E aí está fedendo. E todo mundo vê que está fedendo, e todo mundo sente, só a gente que não vê. Porque a gente está preso em algo que não existe mais. Porque nós somos muito materialistas. Porque nós tomamos um prejuízo, porque não sei quem deu um prejuízo, porque não sei quem nos enganou, porque não sei quem mentiu, e a gente não quer sepultar o morto, a gente quer que ele reviva. Não, enquanto eu não resolver, enquanto não for do meu jeito, eu vou continuar carregando esse cadáver. Mas só que o cadáver vai entrar em estado de putrefação, e ele vai feder, e vai criar bicho. E aí nós vamos, nos distanciando da bênção, e aí nós vamos nos afastando da vontade de Deus, e o que acontece? Começa a dar mais errado ainda do que já estava. Irmãos, nós temos que aprender com a Bíblia, nós temos que aprender com essa situação. Abraão podia ter enterrado Sara em qualquer lugar, porque o que Abraão tinha que fazer por Sara, ele já havia feito. O que Deus tinha que fazer por Sara, Deus já tinha feito. Sara era estéril, Deus deu filho para aleluia. Sara. Deus já tinha feito tudo na vida dela. Agora não adiantava Abraão ficar carregando aquele morto, ficar carregando aquele defunto. Note bem que a Bíblia não relata quanto tempo isso durou, mas durou tempo.
Até porque ele teve que se deslocar com aquele defunto para outro lugar. E conosco acontece a mesmíssima coisa. Muitas vezes nós trocamos de cidade porque nós pusemos a culpa na cidade. Muitas vezes nós mudamos as amizades porque pusemos a culpa em alguém. Muitas vezes nós mudamos de serviço porque pusemos a culpa em alguém. E o defunto está conosco, está fedendo. E a gente não quer enterrar o defunto. E a gente não quer liberar perdão. E a gente não quer viver um dia por vez. Irmãos, é um dia por vez. Hoje é hoje. O que foi ontem não pertence mais a nós. Já foi, já passou. Mas nós insistimos muitas vezes em ficar vivendo ontem. Então o maior culpado muitas vezes de nós não sermos abençoados somos nós mesmos, porque nós não queremos nos desfazer de algumas coisas. Aleluia, é verdade. Nós ficamos carregando aquele sentimento. Nós ficamos carregando aquela culpa. Quantas pessoas carregam defunto? Olha, Jesus perdoa, Deus perdoa, mas as pessoas continuam carregando defunto. Ah, mas isso que eu fiz, Deus não perdoa. E o defunto está fedendo. E o defunto está te impedindo na relação com o seu Deus. Mas você continua carregando o defunto. Você continua tocando no morto. Você vai dormir, o morto está lá. Você acorda, o morto está lá. Você vai para o trabalho, o morto está junto. E aí você não se perdoa, você não enterra o defunto. Deus nem se lembra mais do que era. Mas você não. Será? Deus não perdoou. Deus não perdoou. É como um irmão me disse que eu coloquei na mão de Deus. Já que você colocou na mão de Deus, então deixa para Deus resolver. Não fica carregando de fundo. Glória a Deus, aleluia. É Deus quem vai resolver. Né? Entrega na mão de Deus. Senhor, esse problema não é mais meu, é seu. Isso aqui para mim está enterrado. E acabou, e não se toca mais no assunto. Meu Deus, é forte. Meu Deus, obrigado. Não se toca mais no assunto. Para que ficar carregando defunto, irmãos? Obrigado, Senhor. Para que ficar carregando defunto? Obrigado, meu Deus, obrigado. Tu és maravilhoso. E é assim, vivendo um dia por vez, que nós vamos conseguir herdar a nossa salvação. Aleluia. Gosto muito de um texto de Paulo que se encontra no livro de Filipenses 3,12, quando Paulo diz assim: olha, eu caminho para a salvação, não que eu já tenha alcançado ou que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é me esquecendo das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão adiante de mim. Aleluia. Glória a Deus. Você quer ser vitorioso, meu irmão? Você quer ser vitoriosa, minha irmã? Esquece, enterra o passado, enterra o dia de ontem. Se ele foi ruim, se te magoaram, se te ofenderam, se te deram prejuízo, foi ontem. Hoje é um novo dia que o Senhor fez para você. Quando você acordar, Senhor, glória a Deus, é mais um dia que o Senhor fez para mim. Faça como o apóstolo Paulo. Não que eu já tenha conseguido, não que eu seja melhor do que vocês, não que eu esteja num nível, num patamar superior, mas eu me esqueço das coisas que ficaram para trás e olho para as que estão adiante. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, Porque aleluia. quando você fica olhando para trás, quando você fica carregando o defunto, você não consegue enxergar a bênção. Você não consegue enxergar a bênção. E aí muitos irmãos reclamam: Deus não fala, Deus não me ouve, Deus não sei o quê. Enterra o defunto. Enterra o defunto. E olha para as coisas que estão na tua frente e não atrás de você. Porque as que passaram, passaram. Amém? Amém? Era uma palavra rápida e efetiva, irmão. Amém? Agradeço a oportunidade, que Deus abençoe os meus irmãos aqui. Em nome de Jesus. Amém?